Gente, meu nome é Estela e eu vou iniciar a apresentação do nosso grupo que está com o tema Pais Amorosos, Filhos Carinhosos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que nenhuma mãe e nenhum pai recebem um manual de instruções quando descobrem que estão esperando um filho. E pouco se fala também sobre educação emocional ou a saúde mental que eles precisam desenvolver ali naquela criança. Muito se fala sobre a escola, sobre a vacinação, sobre a alimentação, mas pouco se fala mesmo sobre a educação emocional, porque muitas das vezes os pais também não receberam, então dificulta, né, como eles vão agir ali no dia a dia com a criança. E isso é de grande importância, né, ensinar essa educação emocional, porque você está ensinando como aquela criança, que logo mais será um adulto na sociedade, vai se comportar, os hábitos que ela vai ter, como ela vai lidar diante de situações frustrantes, né? Como ela vai resolver os problemas. E isso tudo é de grande importância ser ensinado na infância, porque o que é aprendido na infância é levado para toda a vida e não podemos subestimar as crianças. Uma criança que vive em um ambiente conflituoso, que tem brigas constantes, comparações, ela vai reproduzir esses mesmos comportamentos das pessoas à sua volta. Da mesma maneira que uma criança que convive com pessoas afetuosas, que sabem conversar para resolver os problemas, ela vai reproduzir esses comportamentos. Então, é importante a maneira como os pais agem diante ali dos filhos, porque eles são espelhos e os filhos vão reproduzir esses comportamentos. Mas vale lembrar também que todos nós estamos em uma constante evolução. Se ninguém te disse isso ainda, saiba que você vai errar e vai errar muito, mas que você consiga reconhecer esses erros e aprender com eles, né? Enxergar o erro como uma oportunidade de aprender, de ser melhor e buscar ser a melhor versão de você todos os dias ao lado das pessoas que você ama, porque nós sabemos, né, que você fez anteriormente o que pôde com o conhecimento que você tinha, mas que a partir de agora você possa buscar mais conhecimento, né, sobre a educação emocional do seu filho, buscar se conscientizar para poder dar o melhor que você pode na criação de uma pessoa que é tão importante para você, da sua criança. E nós sabemos que vocês amam os seus filhos, mas a questão aqui hoje é como eles se sentem, se eles se sentem amados. Porque toda criança tem a necessidade psicológica de se sentir amada, de ser abraçada, de ser ouvida, de passar tempo com aqueles que ela ama. E você tem feito isso com seu filho? Passado esse tempo de qualidade? Então, aquela atenção centralizada, sabe? Sem mexer no celular, sem fazer outras coisas. Só atenção para ele, sabendo o que se passa no dia a dia dele, por ele, na versão dele ou dela. Então, é muito importante, assim como trabalhar é importante e é necessário no seu dia a dia. Porque o respeito, a amizade, o amor são coisas construídas diariamente. Então, você precisa conversar com seu filho, passar tempo com ele, né? Ter paciência para aquela criança se sentir acolhida perto de você. Para vocês construírem laços fortes que vão influenciar na vida dela toda, no desenrolar de toda a vida daquela criança. Então, que hoje nós possamos buscar ser mais amorosos, mais compreensivos, pacientes, né? Carinhosos e atentos. E isso é uma longa caminhada, né? Não vai acontecer do dia para a noite. Nós vamos errar e vamos errar muito, tropeçar nesse caminho longo, mas que a gente possa pedir desculpas, aprender com os nossos erros e começar novamente. Então, não desista. O afeto é muito eficaz na criação dos filhos. Quando você busca conversar, compreender e escutar o seu filho, ao invés de xingar, gritar, a chance dele te compreender e entender o que é certo e errado é muito maior. É necessário ter um ambiente afetivo para as crianças, elas precisam se sentir seguras e acolhidas. Ações simples como tirar um tempo de qualidade, brincar, cantar com a criança, além de você criar vínculos, né, com ela, você vai estar ajudando no desenvolvimento. É sempre bom frisar que o afeto não é permissividade. Você também precisa estabelecer regras, né? Ter limites.
Por isso que a comunicação não violenta ela é fundamental. Então, quando você conversa com a criança, você tem combinados com ela, a forma dela compreender é muito melhor. Ao invés de que você precise bater, né, gritar para que ela discute, não tem necessidade disso. Você conversando, acolhendo, né, é muito melhor. Você não precisa ser permissivo demais, mas você precisa saber, né, como estabelecer esses limites. O apoio e encorajamento também faz parte do afeto. Quando a criança consegue algo que tanto quer, e quando ela não consegue também, é importante encorajá-la para que ela não desista, né? Mostre que é normal errar, mas que ela se permita errar, né? Porque errar é normal, né? Todos nós erramos. E assim, quando ela errar, né, fazer alguma coisa de errado, por exemplo, bater em um colega, faltar com respeito, você tentar aconselhá-la, né, mostrar que aquilo que ela fez não é legal, mas também tem como ela consertar aquilo. Por exemplo, quando ela bate um colega na escola, no outro dia, ela pedir desculpas, levar alguma coisa que o colega goste, escrever uma cartinha, abraçá-lo, né? Reconhecer que errou. Porque quando é usado o castigo, né, de uma maneira para punir a criança, ela não vai conseguir compreender o fator educativo. Ela vai ter medo e não vai compreender, né, o que tem que ser ensinado, né, que é com amor, afeto, né, mostrando para ela que existe, né, um caminho, né, para consertar aquele erro dela. Quando a criança se sente bem, ela promove bons comportamentos. Por isso é importante você dar esse espaço para que ela reflita, né? Tenha o diálogo com ela, né? Ensinando, dando espaço para ela pensar em possíveis soluções, acolhendo sempre com diálogo no momento da orientação. Porque quando a criança se sente amada e valorizada pela família, ela consegue desenvolver autoestima, aceitação, ela consegue ser uma pessoa mais amorosa, né? Porque ela aprende isso com os pais. Então, assim, como a gente disse já anteriormente, as crianças, elas são os espelhos, né, dos pais. Então, se você ensina com amor, com carinho, é isso que ela vai se tornar, uma pessoa amorosa. Oi, gente, meu nome é Fernanda. Eu vim trazer a conclusão do nosso trabalho. E antes de tudo, eu quero recapitular um pouco da fala da Estela e da Mariana e dizer que não se culpem perante todas as informações que vocês estão recebendo hoje. Usem elas como um direcionamento para que vocês tenham foco e clareza diante das coisas que precisam ser modificadas. Afinal de contas, ninguém ensinou para vocês, ninguém orientou vocês sobre como o papel de pai e mãe impacta na formação da autoestima da criança. Mas tá tudo bem também, porque agora vocês sabem, e quem vai mudar esse cenário daqui para frente são vocês. Vocês que vão mudar a forma como vocês vão lidar com essa criação dos seus filhos. E o que eu quero deixar claro aqui hoje é que todos nós somos capazes de mudar. E essa mudança, ela é necessária. Mas eu também preciso que vocês entendam que cada um de nós tem um processo. E respeite o seu processo, não se compare e, acima de tudo, não desista dele, tá? É exatamente pelo fato de que nós conseguimos mudar comportamentos, rotinas, conceitos, hábitos, que hoje, quando a gente olha para trás, a gente consegue reconhecer algumas coisas que a gente fez que não eram legais, mas que elas estão lá no passado e elas vão servir de motivação para que a gente se torne pessoas melhores, entende? E isso não vai mudar somente o protagonismo de você na criação dos seus filhos, mas também na sua caminhada e na sua trajetória como pessoa. Nós somos seres movidos pelo afeto. E isso as meninas deixaram bem claro pra gente na fala delas. O que eu quero que vocês entendam hoje
é qual o impacto que esse afeto traz na formação da autoestima das crianças. Mas antes disso, eu quero convidar vocês a refletir sobre o pedido de desculpas. Vocês são pessoas que têm facilidade de se desculpar? Você acredita que pais devem se desculpar com os filhos? Você, como pai, já pediu desculpa para o seu filho? Então, isso são só questões para que a gente possa refletir e chegar ao ponto de que pedir desculpas é necessário. Quando você pede desculpa, você não está diminuindo de forma alguma o seu papel de pai e mãe. Muito pelo contrário, você está mostrando para o seu filho que nem sempre você vai estar certo e que você precisa ceder e se desculpar. Você precisa assumir aquele erro e, de alguma forma, tentar repará-lo. E afinal, nem sempre a gente vai estar certo em tudo. E esse fardo de que você sempre tem que estar correto, ele não tem que ser carregado nem por você, pai, e nem por ele, filho. E os filhos, eles se baseiam muito nas suas atitudes de pai para ele tomar as deles. Então, sejam aquilo que vocês querem que eles sejam, entendem? Então, agora vocês já sabem o que é necessário. Que é necessário, na verdade, ter afeto como base na criação dos seus filhos. Que mudar o que não tá legal também é necessário e que pedir desculpas é essencial. Então, vamos juntar isso tudo para a gente poder chegar à conclusão de quais impactos que isso vai trazer na formação da autoestima dessas crianças. Para a gente construir uma autoestima, um ambiente em que essa criança vai ter uma boa autoestima, ele tem que ser pautado na confiança. Essa criança, ela precisa se sentir amada, acolhida, respeitada e compreendida. Ela não pode ter um sentimento de culpa dentro dessa criança. Ela não pode se sentir repreendida, entendem? E isso, ela estar num ambiente em que ela se sinta segura, vai ajudar a ela filtrar e compreender compreender e bloquear atitudes que são corretas ou não. Então, ela vai saber filtrar o que é certo e o que não é, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Então, por exemplo, se é uma criança rabisca a parede, né? Como que você vai fazer essa correção? O que a gente pode concluir aqui é que, de forma alguma, você vai brigar com essa criança. Então, faça uma correção com afeto, com cuidado. Como, por exemplo, filho, nossa, que desenho lindo. Por que você fez o desenho na parede? Tenta entender o contexto dessa criança. Escuta ela um pouco. E depois, intervenha de alguma maneira afetuosa. Então, por exemplo, nossa, filho, seu desenho é muito lindo mesmo. Mas, que tal a gente fazer esse desenho numa folha? Ou numa tela, como uma pintura? A parede não é um lugar legal pra gente poder desenhar. Eu acho que vai ficar muito mais bonito no papel. Entendem? Então, façam essa abordagem de forma que essa criança não se sinta culpada e repreendida, tá? Então, quando a gente reforça essas atitudes, igual, por exemplo, as que a Mariana trouxe pra gente no desenvolvimento da palestra, a gente cria pessoas que têm motivação. Essas pessoas, elas acreditam na capacidade delas de aprender. Elas têm facilidade de se relacionar com outras pessoas. Elas têm uma boa imagem de si mesmo. Elas acreditam que as outras pessoas gostam dela e que as outras pessoas confiam nas habilidades dela
em lidar com desafios. Em contrapartida, se a gente se depara com crianças e pessoas que foram criadas num ambiente com ausência de afeto, elas têm características como não acreditar no seu potencial, não acreditar que podem ser amadas, elas têm dificuldade de aprendizagem, elas têm complexo de inferioridade, dificuldade de convivência, um sentimento de culpa, talvez uma agressividade ou timidez. Então, são vários impactos que isso pode causar na vida dessa criança. Então, entendam, vocês não precisam se culpar, tá? Mas vocês precisam mudar aquilo que precisa ser modificado. Agora vocês sabem tudo aquilo que o afeto é capaz de fazer na vida dessa pessoa ou da criança. E vocês também sabem as consequências que vocês vão receber, caso vocês insiram isso na sua rotina. Então, para finalizar, eu quero trazer que ter esses comportamentos afetuosos, ele não insira somente não insira esses comportamentos somente na sua rotina de pai e filho. Leva também para sua rotina como cônjuge, para sua rotina como profissional e principalmente a sua rotina com você mesmo, seu olhar consigo mesmo, tá? A gente precisa ser conosco primeiro para depois ser com o próximo. Então, se ame, se cuide, se perdoe, busca a sua evolução e tenha muito sucesso nessa construção. É isso que a gente quer trazer para vocês hoje aqui nessa palestra e a gente espera que vocês tenham gostado. Boa noite!